Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Noite de Santa Ceia, de celebrarmos ao Senhor nosso Deus, que tem feito grandes coisas em nosso favor. Para mim essa semana foi uma semana bem feliz. Na segunda-feira, dia 26 de setembro, completou 7 anos que eu me batizei neste lugar onde eu desci das águas. Eu louvo a Deus porque o Senhor Ele me resgatou. Eu estou aqui nesta noite muito feliz em poder estar glorificando e agradecendo ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo 2: Ouve, céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor fala. Que nessa noite nós possamos prestar ao Senhor toda a reverência, estar com o nosso coração aberto para receber a palavra do Senhor, estar com os ouvidos atentos, estar ligado, para que possamos entender o que o Senhor Ele tem a falar aos nossos corações nesta noite. Bem verdade que na medida que os louvores estavam sendo ministrados nessa noite, o Senhor Ele me mostrava como que se as janelas do céu estivessem abertas sobre este lugar. Eu via como chuva de graça descendo sobre a igreja. E o Senhor Ele dizia ao meu coração nessa noite que o favor do Senhor Ele está vindo de encontro à tua vida nessa noite. E o Senhor Ele manda te dizer, meu amado, que a ordem que a pedra já fosse removida já foi dada. E o Senhor manda te dizer que Ele te chama para fora, porque uma grande vitória o Senhor Ele tem para te entregar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1, versículo 2 e o versículo 3, somente a parte A. Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 3, versículo de número 1 e número 2, versículo número 3, somente a parte A. Pois está lendo para ganhar tempo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem verdade, meus amados, que aproximadamente há 2 semanas esta palavra ela tem vindo de encontro ao meu coração. Esta palavra ela tem me confrontado no versículo 1 em si, principalmente, quando diz: Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Dentro desse texto o Senhor colocou um tema ao meu coração que tem sido uma realidade nos dias de hoje. Desde então eu já quero deixar claro para os irmãos que antes dessa palavra estar sendo ministrada à igreja, Deus ministrou ela na minha vida e tem ministrado desde então até esse momento e continuará ministrando. E o Senhor colocou o tema em meu coração: vivendo de aparência. Bem verdade, irmão, que quando se trata do livro do Apocalipse, nós já entendemos que serão coisas que ainda vão acontecer. Mas quando nós analisamos o contexto bíblico, nós vemos que o livro do Apocalipse ele também nos revela o nosso passado, revela o passado da igreja e revela também o nosso
ano. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, escrito a revelação do apóstolo João na ilha de Patmos, quando nós falamos do apóstolo João, nós falamos de um homem que tinha comunhão e que tinha intimidade com Deus. Segundo a história, nós sabemos que o apóstolo João, dos 12, ele foi o único que não foi martirizado. Segundo a história, que também nos diz que o imperador Domiciano encheu um tacho de azeite fervendo e colocou ali o apóstolo do amor para que ele viesse a morrer. E a história nos diz que ele não sofreu dano algum. Foi exilado até a ilha de Patmos, conhecida como a Ilha da Morte. O apóstolo João era um homem que tinha um grau elevado de intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que o apóstolo João, ele se reclinava ao ombro de Jesus. Ele tinha acesso direto com o mestre. Muitas coisas que Deus ele queria revelar, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João. Vemos no Monte da Transfiguração, quando aparece a Jesus ali, o Moisés e Elias, João estava ali presente. Vemos Jesus Cristo quando estava em agonia no Getsêmani, passando os seus últimos momentos na terra. Ele chama em particular Pedro, Tiago e João. Devido a esse grau de intimidade que este homem tinha com Deus, nós sabemos que ele vivia em oração, uma oração intensa de buscar a presença do Senhor. Segundo alguns estudiosos, é dito que o apóstolo João, ele tirava um período de oração de 6 horas por dia. Fico então imaginando um homem que estava no exílio, numa ilha isolada na Grécia Antiga, ilha de Patmos, esquecido pela sociedade, esquecido do mundo, com uma idade já avançada, tirar um período de oração de 6 horas por dia. Isso nos mostra o interesse dele de criar a cada dia um relacionamento com o Mestre, com o nosso Cristo. Daí então vem à minha mente, ao meu coração, que quem sabe nessas 6 horas de oração que era tirada pelo apóstolo João, nós vemos baseado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Jesus Cristo se revela ao apóstolo João. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro, e viu as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas são mencionadas no livro do Apocalipse, cada igreja com a sua característica. Eu quero aqui nessa noite fazer menção de algumas características dessas igrejas reveladas por Cristo ao apóstolo João, pois algo Deus tinha a tratar com aquele povo, assim como Deus tem nessa noite a tratar conosco. Primeira igreja mencionada pelo apóstolo João seria a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Segunda igreja mencionada, a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Terceira igreja mencionada, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14 e 15: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Sétima igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós falamos que o livro do Apocalipse, ele também pode ser uma realidade que nós encaramos nos dias de hoje. É quando nós encontramos nesse texto uma revelação do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos sobre a igreja de Éfeso, nós vemos a carta de Paulo a esta mesma igreja, deixando uma orientação. Os demais irmãos meus, revestimos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme no dia mau, no dia da angústia, no dia da tribulação. A igreja de Éfeso, conhecida como uma igreja fervorosa, uma igreja que vivenciava o primeiro amor de Cristo, estava praticando ali as suas primeiras obras. E como foi mencionado hoje pela manhã pelo nosso professor na escola bíblica dominical, já em Apocalipse a história é diferente. Nós já não temos as primeiras obras, o primeiro amor já foi deixado de lado, e o Senhor vem com uma palavra de correção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, quando se fala que o diabo lançaria um deles na prisão para que sejas atormentado. Uma realidade, irmãos, que nós vivemos também no dia de hoje. Quantas pessoas que estão em nosso meio nessa noite, que não têm estado aprisionadas pelo adversário. Quantas pessoas em nosso meio missionário Nazé, que são cristãs, que vêm para a igreja, que levantam a sua mão, mas estão vivendo um momento de depressão, estão oprimidos, estão angustiados. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que a unção do Espírito Santo descerá sobre este lugar e quebrará todo o jugo de Satanás sobre a tua vida. São realidades que nós vivemos nos dias de hoje. Terceira igreja, a igreja que segue a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta comprado para profetizar contra Israel, para dizer o que o Senhor não tinha ordenado, o que o Senhor não tinha mandado. E quando ele vai lançar o tropeço diante de Israel, Números capítulo 23, capítulo 19, verso 23, a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quantas vezes nós vemos em nosso meio muitas coisas que aparentemente parecem vir da parte do Senhor, mas não provém de Deus, não provém da parte do Senhor. Discernimento espiritual que tem faltado para a igreja do Senhor Jesus. Quarta igreja, igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Jezabel, aquela mulher que influenciou um rei, influenciou uma nação a se prostrar diante de ídolos. E se no meu coração isso dói, eu fico imaginando como está o coração de Deus. Haver uma igreja no dia de hoje que não tem se contentado com a presença do Senhor, tem se dobrado diante de homens, tem se
em nome do pastor tal, a idolatria tem entrado no meio da igreja do Senhor. A igreja de Sardes, irmão, eu gostaria de deixar ela para depois, para estar dando continuidade no que Deus colocou ao meu coração. Ele está falando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que se apresenta diante de Deus como uma igreja que não tem ponto de equilíbrio, uma igreja que não é frio e não é quente, uma igreja que está em cima do muro, não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal, uma igreja de dupla personalidade, uma igreja que aos olhos de Deus não está servindo ao Senhor de uma maneira como deve servir. E quando nós nos apresentamos como uma igreja morna, como uma igreja indecisa, quando nós nos deparamos a esse texto, irmãos, sabemos que o ser morno não agrada ao Senhor. O ser morno faz com que nós somos vomitados da boca do Senhor. Mas há porém em nosso meio a igreja de Filadélfia, há porém o remanescente aqui neste lugar, nessa noite, há porém uma igreja pura, uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue do Cordeiro. A igreja de Filadélfia também está aqui nessa noite, uma igreja da qual o Senhor coloca uma porta diante de nós aberta. É uma porta de emprego, não. É a minha cura física, não. A porta que o Senhor Ele coloca diante de ti nessa noite é a porta da vida eterna, é a porta da salvação. E no versículo 11 do capítulo de número 3, nós lemos o Senhor dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. É bem verdade que o nosso adversário, ele vem bramindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A sua que a cerca, mas o anjo do Senhor nessa noite, ele acampa ao redor daquele que os teme e os livra nessa noite. Acho que a sua manda vasta. A igreja de Sardes, uma igreja que vive de aparência, tem aparência de que vive, mas está nu. Isso tem vindo ao meu coração. Deus ele tem falado isso comigo dia a dia. Eu comentei com o Wagner isso na semana passada. Falei: Wagner, tem um texto me confrontando. Tem desaparência de que vive e está nu. Quantas vezes, meu irmão, nós estamos sofrendo uma crise de identidade, a qual nós mesmos desconhecemos. Achamos que estamos vivendo no auge da nossa vida espiritual. Achamos que estamos vivendo no melhor momento de nossas vidas. Achamos até mesmo que somos felizes. Mas quando nós olhamos no fundo da nossa alma, quando nós chegamos na nossa casa, nós começamos a ver a realidade que muitas vezes nós temos vivido nos dias de hoje. Nós vemos que às vezes nós somos pessoas frustradas, pessoas que às vezes não viveram o melhor de Deus, ainda não conseguiram provar o que Deus ele tem preparado, ainda não conseguiu conhecer o que seria a essência do Evangelho, o Evangelho na sua pureza, o Evangelho na sua simplicidade. Achamos que simplesmente vir para a igreja, adorar a Deus, estamos vivos, estamos louvando, mas dentro de nós estamos como um sepulcro aberto. Adoramos a Deus,
daqui para cá. E o Senhor, Ele trouxe alguns textos em meu coração. O Senhor, Ele foi ministrando. E o Senhor, Ele trouxe um texto em Ezequiel capítulo 8, quando fala do templo, aonde dentro do templo havia corrupção, aonde o templo ele tinha uma aparência exterior, mas quando o Senhor ele mostra o templo para Ezequiel do lado de dentro, Ezequiel ele vê ali abominações. Ezequiel ele começa a ver ali coisas que não agradam ao Senhor Deus. Isso, irmãos, não é o ímpio. Isso não era as pessoas que não conheciam a Deus. Isso estava acontecendo no meio do povo de Israel. Difícil dizer que isto é uma realidade também no meio da igreja. Uma igreja que tem vivido de aparência exterior. Temos a aparência até mesmo às vezes de um adorador, de uma pessoa que exalta e que engrandece ao nome do Senhor. E eu fiquei meditando nesse texto, pensando o que seria de fato uma característica de um verdadeiro adorador. O que seria de fato um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Primeira coisa que o Senhor ele deixa marcado num adorador é o caráter cristão. Cristão que não tem caráter, que não tem personalidade cristã, ele deixa de ser um adorador. Porque se o seu caráter é deturpado, as pessoas já olham e já não vê ele como uma imagem de Cristo. Ele já não vê aquela pessoa como uma pessoa com o poder de influenciar alguém. Isso, irmão, nos dias de hoje é uma coisa muito complicada. Estudamos aqui hoje pela manhã, falamos sobre preservar a identidade da igreja. Como a igreja tem sido vista no dia de hoje. É bem verdade que a igreja tem confrontado a própria igreja. O apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades. E me perdoam os irmãos que gostam de assistir os programas televisivos, mas às vezes me entristece quando eu ligo algum programa, quando eu vou olhar esperando ouvir uma mensagem, ouvimos às vezes algumas coisas, nós vemos a igreja vivendo de aparência. Temos visto uma igreja que não tem vivido a simplicidade do Evangelho, tem se esquecido da igreja primitiva, a igreja que não tinha nem ouro nem prata, mas tinha em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja já não tem mais se preocupado com a verdadeira adoração. Eu tenho prestado atenção em alguns lugares, meu amado, quando se trata de um cântico que eleva o nome do Senhor, que exalta o nosso Deus, não há adoração a Deus, mas quando destaca o homem, dizendo que o homem vai ser levantado, ai irmão, a igreja é tomada pelo poder, a igreja dá lugar para o Espírito Santo, porque quando se trata de nós mesmos, quando se trata do nosso interesse, nós lembramos que Deus existe. Isso é uma característica que nós estamos mortos. Nós estamos mortos diante da presença do Senhor. Porque aquilo que nós vemos, irmão, essas coisas palpáveis, elas são passageiras. Mas aquilo que nós cremos que o Senhor Ele tem preparado para nossas vidas são coisas eternas. E o que o Senhor tem para nós nessa noite, meu irmão, não é ouro, não é prata. Não vou dizer aqui que o Senhor tem uma chave de um carro, que o Senhor tem uma chave de uma casa para você.
Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor, Ele tem cura para a tua alma. O Senhor, nessa noite, Ele tem cura para o teu coração. Ele tem alívio para a tua dor. Ele tem a solução para o teu problema nessa noite. Eu vim aqui nessa noite porque eu preciso ser aliviado pelas palavras do doce e meio Espírito Santo. Eu vim aqui nessa noite porque eu preciso ser consolado pelo amor de Cristo. O Senhor nos sustenta. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele não deixa faltar nada. O Senhor, Ele não deixou até hoje você mendigar. O Senhor tem te sustentado até o dia de hoje. E o que o Senhor, Ele tem para mim, para a tua vida nessa noite? O Senhor, Ele quer tirar essa carga. O Senhor, Ele quer nos lavar dessa noite. O Senhor, Ele quer que essa máscara da aparência ela venha sair da nossa face. A aparência de quem sorri por fora, mas por dentro está angustiado. O Senhor, Ele te vê nessa noite na sua verdade. O Senhor, Ele te sonda. O Senhor, Ele te conhece. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele conhece, Ele revela o profundo, o oculto, o escondido. Ele conhece o que está em treva. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você chegar neste lugar, o Senhor, Ele conhecia a tua dor. Ele conhecia a tua petição. Ele conhecia a tua necessidade. O Senhor, Ele sabe, meu amado, que você não tem mais aguentado. E o que o Senhor, Ele quer, sabendo de tudo isso, presbítero Jorge, o que o Senhor tem exigido de mim, Luiz, sabendo de tudo isso, será que o Senhor não tem me visto? Será que o Senhor não tem visto que eu tenho sorrido, mas por dentro eu estou angustiado? O Senhor, Ele quer que nessa noite você se quebrante diante da presença dEle. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele nos convida a quebrar um vaso de alabastro. O Senhor nessa noite, Ele nos convida a mostrar a Ele a nossa verdade, a nossa simplicidade, a nos despir de toda a nossa glória, de todo o nosso erro, de toda a nossa soberba. O Senhor, Ele nos convida nessa noite, amado, a nos esvaziar de nós mesmos e olhar para o lado da cruz do Calvário, o ato que nos trouxe aqui nessa noite, o ato que nos fez digno de celebrar a Santa Ceia. Alexandre, você fala porque você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu tenho ouvido, o que eu tenho vivido na minha casa. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus, Ele manda eu te dizer nessa noite que Ele é o teu escudo, Ele é a tua rocha, Ele é o teu ajudador. Ele tem segurado na tua mão, Ele tem te sustentado na hora da caia cega. E até o fim Ele vai te segurar e não vai te deixar cair, para que o nome dEle seja glorificado. Vivendo de aparência. Sou cristão, sirvo, mas ao mesmo tempo não sirvo. Hoje eu estou feliz com Cristo. O dia da aflição chegou. As aflições do tempo presente foi lido aqui pelo nosso pastor. A aflição chegou. Já não estou mais feliz com Cristo. O Senhor me esqueceu. As aflições do tempo presente. A dívida bateu na minha porta. As aflições do tempo presente. O adversário semeou contenda no meu lado. As aflições do tempo presente não há de ser comparada
como a glória que em nós há de ser revelada. Mas só o momento que você está passando na tua vida, você está passando pelo seu particular, pelo teu vale. O Senhor, Ele não encolheu as mão dele ainda está estendida ao teu favor. O Senhor, Ele está te esperando. Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do filho que cria, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Difícil de uma mãe esquecer do filho, mas ainda que esta mãe venha se esquecer do filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele não se esqueceu de ti. O Senhor, Ele quer a tua verdade. O Senhor, nessa noite, Ele quer o teu desabafo. Desabafando com nossos irmãos, mas não desabafamos com o nosso Deus. Contamos a nossa dor para a pessoa do nosso lado. Contamos os nossos erros para as pessoas, mas não temos coragem de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, contra ti eu pequei, aos teus olhos eu fiz o que era mal, mas Senhor, não retira de mim o teu Espírito, torna-me dar a alegria da tua salvação. Senhor, me dê um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não despreza. Vivemos de aparência, queremos mostrar o que nós não somos, queremos dizer que vivemos aquilo que não vivemos. Temos medo de mostrar o nosso medo. Temos medo de dizer, até mesmo para o Senhor: Senhor, eu sou pó diante de ti, mas no pó o Senhor pode fazer um vaso de honras. O Senhor, Ele conhece a minha tua estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos limitados, mas a graça do Senhor, ela nos alcança. A graça do Senhor é favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas a graça do Senhor, ela nos alcança nessa hora. Ainda que nós falhamos, nós pecamos, as nossas atitudes diante de Deus não tenham sido corretas, mas a graça do Senhor, ela me sustenta e te sustenta nessa noite. Senhor, eu tenho um espinho na carne. É como se o mensageiro de Satanás viesse e me esbofeteasse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É nessa fraqueza que nós vamos criando uma intimidade com o Senhor. É falando: Senhor, eu tenho um espinho na carne, Senhor, eu estou morto, mas eu preciso de vida. Eu preciso de um avivamento sobre a minha vida. Segunda parte que eu quero entrar nessa noite. Quando eu estudava, meditava nesta palavra, o Senhor trouxe ao meu coração o congresso da mocidade que nós vivenciamos há um mês e meio atrás. Falamos aqui sobre um avivamento. Ministramos sobre avivamento. Avivamento, ele vem sobre a vida daquele que está morto. Avivar, trazer a vida de volta. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Em forma de clamor, o profeta se dobra diante do Senhor. Ele faz uma oração sobre a forma de um canto. E ele profere ao Senhor e pede: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, traga a vida a nós. Avivamento não se baseia em momentos. Avivamento é o nosso cotidiano. Avivamento não é espontâneo, mas ele é como uma adoração, um estilo de vida. Avivamento, ele não simplesmente acontece, avivamento se busca.
Avivamento, ele exige de nós, irmãos, renúncia, porque nós precisamos matar o velho homem, para que a nova criatura ela venha nascer, ela venha florescer diante da presença do Senhor. Nicodemos pergunta: Senhor, o que é necessário para entrar no reino dos céus? Nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Para nascer é preciso morrer, para receber o avivamento genuíno da parte do Senhor é preciso mortificar a nossa carne, é preciso dar vazão para que o Espírito Santo de Deus ele venha adentrar sobre a mim e sobre a tua vida. Mas Alexandre, eu não preciso de um avivamento. O meu problema é outro. O meu problema é uma enfermidade física. Alexandre, o meu problema é dentro do meu lar, é no meio da minha parentela, é na minha família. Alexandre, o meu problema é financeiro. Avivamento não é somente coisas espirituais. Avivamento não é movimento, mas é uma vida diante de Deus. E o crente que leva, irmãos, uma vida diante de Deus, Deus se responsabiliza por todas as coisas. Ele entra na tua área física, ele te traz a cura. Ele entra na tua família, ele salva, ele liberta, ele batiza e leva para o céu. O Senhor, ele entra na tua vida financeira, ele traz a providência para a tua vida. Quando nós somos avivados, quando nós estamos diante do Senhor, buscando a face dele continuamente, buscando a presença do Senhor continuamente, não somente emoções. Avivamento, ele não promove emoções. Avivamento, ele promove vida. E quando o avivamento, meu amado, ele vem sobre a vida do cristão, o cristão ele acha bom. O cristão ele se alicerça. O cristão ele se firma na rocha inabalável. O cristão ele não é levado por vento de doutrinas. O cristão, quando recebe o avivamento, ele não morre e vive, morre e vive. Não, mas ele permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que o Senhor tem dito nos últimos dias, Ele quer promover grande avivamento sobre a igreja do Senhor. E qual é o avivamento que a igreja tem buscado, Charles? Qual é o avivamento que a mocidade buscou no congresso? Poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, salvação nos campos. Glória a Deus por isso. Mas eu não quero me limitar só nisso. Eu quero alcançar a vida eterna. Eu quero entrar nos portais celestiais. Eu quero ser limpo de mão, eu quero ser puro de coração. Eu não quero entregar a minha alma à vaidade nem jurar enganosamente. Eu quero e preciso viver. Entendeu o que eu quero e preciso? Eu não estou vivendo, eu preciso viver um avivamento sobre a minha vida. Não vou ser hipócrita e dizer eu tenho vivido o avivamento, mas eu preciso ser avivado e renovado pela palavra do Senhor nesta noite. Eu preciso que o Espírito Santo ele venha me purificar nessa noite, tirar toda impureza do meu coração. E como que eu vou cear? Como que eu vou celebrar, Luiz? Sendo que nem acredito no que eu estou celebrando, Senhor. Nem acredito mais nessa vida eterna. O diabo tem soprado no ouvido de muitos. Você crê nisso aí? Esse negócio de Jesus salvar. Quantos crentes já não acreditam mais nisso? A igreja tem sofrido de fato uma crise existencial.
A igreja está sofrendo declínio espiritual. A igreja está sendo aguada. A igreja está recuando. A igreja não tem avançado. E quantos têm se preocupado com isso? Quantos têm se colocado diante do Senhor? Eu não quero que isso aconteça, eu quero ser a diferença. Me levante como Jeremias, ainda que me lance no calabouço, me levante como um profeta, ainda que eu seja martirizado como muitos estão sendo por aí. Vimos aqui em culto de missões, vemos missionários, irmãos, que estão sofrendo por amor à palavra e ao Evangelho. E eu, Alexandre, não me conformo de viver no comodismo que eu tenho vivido, murmurando e reclamando. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso parar de viver de aparência. Eu preciso servir a esse Deus, o qual eu estou fazendo menção aqui nessa noite. Eu não quero ser um cristão morto. Eu não quero ser um cristão vazio. Eu não quero ser mais um cristão que não tem nada para oferecer. Eu não quero ser um jovem que as pessoas olhem e digam: é só mais um jovem. Não. Eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. Você precisa ser aquilo que Deus, Ele te chamou para ser. Deus, Ele te chamou para fazer a diferença na terra. Deus, Ele quer promover o avivamento, mas Ele precisa de adoradores. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito. Vamos parar, irmãos, de se acostumar com as coisas de Deus, mas vamos viver em novidade de vida. Ezequiel capítulo de número 37. O Senhor leva Ezequiel diante do vale de ossos secos. Ezequiel, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Profetiza Ezequiel no meio do vale desses ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele traz ao meu coração nessa noite que muitas pessoas, muitas pessoas se encontram no meio do vale de ossos secos. Está tudo fora do lugar. Mas o Senhor, Ele traz uma palavra profética ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o vento do Espírito Santo de Deus, levante sua mão direita em nome de Jesus. Abaixou. O Espírito Santo de Deus, Ele sopra sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele começa a colocar todas as coisas no lugar. E mesmo chocou, me deve a sui que o Senhor, Ele começa a colocar nessa noite as coisas em ordem. Lá do mundo me acerca na sui de camucho. O Senhor, nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, Ele começa a estabelecer. O Senhor, nessa noite, pelo poder que há no nome dEle, é sobre todo nome, Ele começa a entrar nos lares. Abaixo no coração. O Senhor, Ele começa a trabalhando como um tubo e a sé. Ele começa a restaurar casamento. Abaixo. Do que a sua. O Senhor Deus, Ele me leva além.
mundo que a sua paz. O Senhor ministra no meu coração que Ele está curando a alma, Ele está curando feridas nessa noite. Você não viverá mais de aparência. O Senhor, Ele mudará o teu cativeiro na noite desse dia. Deus, Ele te colocará em pé na presença dEle. E você vai poder dizer: o Senhor me tirou do cativeiro. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Eu semeei com lágrimas. Eu carreguei a preciosa semente. Eu fui andando, eu fui chorando. O Senhor vai te fazer voltar com alegria, trazendo na sua mão com o seu abraço. Hoje à tarde, quando eu orava, pastor, eu falo para Karen que o meu momento de meditação é quando eu estou tomando banho. Eu fecho a porta, chuveiro quentinho. Eu gosto de ficar ali. Vai logo. Estou estudando. E o Senhor, Ele mostrou para mim, pastor, 2 vasos. O Senhor, Ele mostrou para mim um vaso de honra e um vaso de desonra. E o Senhor, Ele me mostrava como se fosse um martelo. Ele vindo sobre o vaso de desonra e quebrou. A palavra do Senhor vai como esse martelo. Ela esmiuça. Deus, Ele vai quebrar, irmãos. Deus, Ele vai fazer de você um vaso de honra na presença dEle. Esse vaso de honra, pastor, que eu via que Deus, Ele me mostrava, ele era revestido vaguinho por dentro e por fora de ouro. Você, como um bom professor de escola dominical, sabe que o ouro, ele representa a glória de Deus. O Senhor Deus, Ele está te revestindo nessa noite da glória dEle. Pastor, receba em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele vai fazer uma coisa gloriosa na tua vida em teu favor. O Senhor, Ele sabe até onde você pode ir, mas até onde você vai, não se preocupe. O Senhor, Ele vai na tua frente para te dar a vitória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele quer uma igreja lavada em vida. O Senhor, Ele diz em Apocalipse: confirma o restante que está para morrer. Quantos aqui querem morrer nessa noite? Mortificar a carne, irmãos. Quantos aqui querem nascer da árvore do Espírito? Quantos aqui querem se esvaziar do seu próprio eu de si mesmo, para poder viver uma vida nova diante de Deus? Convida a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus, Ele tem um renovo aqui neste lugar. Deus, Ele quer marcar a tua vida, nosso filho. O livro do Êxodo, nós vemos o Senhor pedindo para que os umbrais fossem marcados pelo sangue, para que a morte não entrasse na casa. O Senhor, nessa noite, Ele marca a tua vida, para que a morte espiritual não entre. Assim como a carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, assim o Senhor diz para nós nessa noite: vamos nos revestir da armadura de Deus, espada do Espírito, escudo da fé, capacete da salvação,
para que possamos estar firmes no dia mal, no dia da angústia, no dia da tribulação, para que possamos, irmãos, andar assim, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é uma igreja viva. Uma igreja viva, ela se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Abraço, uma capacidade. Uma igreja viva se contenta com a vitória do irmão. O Senhor, Ele vai fazer de nós nessa noite uma igreja